Amém, queridos. Boa noite. Boa noite para vocês aí que já estão conosco. Boa noite para vocês que vão assistir depois essa aula. Ou bom dia, boa tarde, seja quando for. O importante é que seja um tempo bom, né? Seja noite, dia ou tarde, mas que seja bom, porque é um tempo de estarmos juntos, um tempo de estarmos em companhia uns dos outros, seja presencialmente ou seja de forma virtual, né, digital, mas o importante é que nós temos a convicção e a certeza de que quando nós estamos juntos no propósito, no nome do Senhor, o Senhor também está, né? Então, é um momento bom, com a companhia daquele que é bom, nosso Deus. E aí a gente, como de costume, né, vamos começar da melhor forma possível, vamos começar da forma correta, vamos começar orando. E aí eu te convido aí para você dar uma pausa em tudo que você estiver fazendo, para que a gente possa estar consagrando esse momento ao Senhor, amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos e declaramos agora a nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos neste tempo agora, Senhor, aprendendo de Ti, tendo conhecimento de Ti por intermédio da Tua palavra, Senhor, porque é por intermédio da Tua palavra que nós somos levados a perseverar. Então, Pai, nós declaramos a nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por este tempo, por essa oportunidade, pelo acesso à Tua palavra, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Sermos gratos, Pai, por nesse período de um ano, nós temos visto tantas coisas que o Senhor fez, Pai, e uma dessas coisas boas é este tempo que nós temos de estudar a Tua palavra, Senhor, lendo a Bíblia devagar. Então, nós somos gratos pela oportunidade, Senhor Deus, de acesso, e gratos por essa igreja, por esse ministério, Senhor, somos gratos, Pai. Só temos a Te agradecer, principalmente pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é o autor e o consumador, é o princípio e o fim, é por Ele, dele, para Ele, que são todas as coisas, Pai. Então, nós consagramos este tempo também ao Senhor, Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós te agradecemos, em nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Nós vamos dar sequência, né, dando continuidade à nossa aula da semana passada. Nós paramos exatamente no meio do Jordão, né, quando o povo começa a travessia, né, o povo depois de se preparar por 7 dias aproximadamente, né, entre ouvir a ordenança e propriamente dito entrar no Jordão. E aí nós temos aí a divisão do livro, e aí nós temos uma imagenzinha que inclusive vocês estão vendo aí, que é a imagem de fundo que eu estou usando hoje, que é nada mais, nada menos do que o Rio Jordão, no mês de abril, no mês de Nissan, que é o mês da primavera, o mês das chuvas. Então, ou seja, a gente tem aí uma menção, uma noção de como é a força da corredeira do Rio Jordão, lembrando que ele vem, né, aproximadamente do nível do mar até uma altitude de menos 400 metros. Então, ou seja, a gravidade por si só já faz com que ele seja um rio com corredeiras extremas, com corredeiras fortes. E aí nós temos também, a gente consegue visualizar um pouquinho também da dimensão dele, né? Como nós vimos na outra aula, ele não era um rio muito extenso, muito largo, né? Entre uma margem e a outra, em média 30 metros. E também não era muito profundo, em média isso, a profundidade média de 3 metros. Mas a gente sabe que, na verdade, na época, no período das chuvas, essa margem, não é que essa margem se estendia, era que o nível das águas subiam, e aí a margem, né? O rio parecia ser mais largo, mas aí a foto está aí para a gente ter uma noção da força da corredeira, a espuma que está fazendo na água aí, isso tudo aí é a força das águas desse rio, que nós vimos na aula passada, que ele foi interditado, né? Que o Senhor bloqueou suas águas aproximadamente 25 quilômetros antes do trecho da passagem, né? Do povo na saída do deserto e já nas proximidades de Gilgal.
Aí a gente continua com um mapinha. Nós falamos, né, na travessia do Jordão, em 5 divisões, né, os preparativos e o início da travessia, que estava no capítulo 3, do 1 ao 17. E hoje nós vamos falar sobre o memorial, os memoriais das 12 pedras, né? Capítulo 4, do 1 ao 9, a conclusão da travessia, que está do 10 ao 18, e a chegada em Gilgal, do 19 ao 24. E aí nós paramos a nossa aula passada, né, quando o Senhor fala para que Josué estabelecesse memoriais. E o que são memoriais, né? Memoriais na Bíblia representam algo ou algum feito ao qual serviria de lembrança às gerações futuras. Na verdade, ele faz o inverso do símbolo, né, da simbologia. O que a simbologia faz? Os símbolos, eles são objetos, né, são coisas que têm um cunho, né, que têm um valor moral ou espiritual e que apontam para as coisas vindouras, para as coisas do futuro ou para pessoas do futuro, né, os símbolos e os tipos. E os memoriais não, os memoriais, eles remetem a fatos, acontecimentos passados para trazer a memória e, na maioria das vezes, trazer a memória o que renova a esperança, né? Então, nós vemos que no Antigo Testamento, além da Bíblia nos dar vários símbolos, várias sombras e vários tipos, ela também relata vários memoriais. No livro de Josué, a palavra usada para memorial é zikron, ou seja, propriamente dito, um memorial, uma lembrança ou uma memória, uma recordação. Mas essa palavra ela é derivada de uma raiz primitiva chamada zakar, ou seja, por que uma raiz primitiva? Porque essa palavra ela já era apresentada de uma outra forma, numa linguagem anterior, né? Numa linguagem que já, quando o livro de Josué foi escrito, essa linguagem já não era mais utilizada. E aí a gente vê por quê? Porque Deus já estabelecera memoriais antes mesmo da história do povo entrar na Terra Prometida, né? Nós vemos que a primeira vez que essa palavra zakar ela aparece na Bíblia em Gênesis 9:15, quando nós sabemos, né, que o Senhor enviou o dilúvio até a terra, e após isso, o Senhor entendeu que não deveria mais exterminar a humanidade por intermédio da força das águas, abrindo, né, as comportas do céu e as profundezas para inundar a terra, e aí ele faz uma aliança. Então, ou seja, esse memorial, ele remete à aliança do Senhor. Mas até mesmo antes disso, não está no slide, mas antes disso já existiam memoriais, né? O memorial lá no jardim, lá no Éden, quando o homem peca, o homem se esconde, né? O homem quando ele passa a ter o conhecimento do mal, né? Porque o bem ele já conhecia que era o próprio Deus, mas quando ele passa a ter ciência do mal, quando ele desobedece, nós sabemos que Deus faz pele para eles, né? Peles de cordeiro, para que eles se vestissem. Para que fizesse a pele, na verdade, precisou existir o sacrifício. E aí já remete a Jesus, mas nós também temos esse sacrifício lá no jardim como um memorial. E nós vemos em Gênesis 9:15, né, o Senhor falando: eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Ou seja, sendo assim, todas as vezes que nós vemos o arco do Senhor, né, nós precisamos nos lembrar disso, é o arco do Senhor, não é o arco de quem o mundo diz, né, que eles atribuem os feitos do Senhor a Íris, né, é o arco do Senhor. Todas as vezes que nós vemos esse arco no céu, nós nos lembramos da aliança. Então nós vemos o memorial cumprindo o seu propósito, né, que é nos remeter a tudo aquilo que o Senhor prometeu. No Antigo Testamento, nós vemos uma série de memoriais, uma série deles foram levantados, e entre eles, talvez um memorial mais memorável, né, mais conhecido no Antigo Testamento, até os dias de hoje, seja a Páscoa, né? E aí você fala, mas a Páscoa é um memorial? Sim, a Páscoa é um memorial, o dia foi memorável, né? Em Êxodo 12:14, o próprio Senhor declara, né, que esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé, nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo.
e nós estamos aí às portas da Páscoa, né? Por mais que nós saibamos que a forma como a cultura secular ela tem como memória a Páscoa, né? Nós já vimos na nossa primeira aula que em algumas culturas pagãs está relacionado diretamente a Astarote, né? Aos ovos e toda aquela história que essa cultura, né? Que Satanás usa para ludibriar e tornar isso como crença. Mas nós também sabemos qual é o motivo, o real motivo da Páscoa, né? Que é a libertação, que é a passagem, que aponta para o Cordeiro, aponta para Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Mas, de fato, esses dois exemplos, eles demonstram bem o propósito que um memorial tem, né? Porque até os nossos dias, esses dois memoriais são lembrados, né? Eles nos remetem aos feitos do Senhor. Nos versículos de 1 a 9 de Josué 4, o próprio Deus dá ordenanças para que Josué levante memoriais no Jordão, para que o povo se lembre das manifestações do seu poder e do seu favor. Assim também como fizeram na passagem do Mar Vermelho, estabelecendo o cântico de Moisés em Êxodo 15, que seria um memorial em forma de cântico. Da mesma forma, né, o povo, quando falava do cântico de Moisés, né, o povo remetia o quê? Trazia a memória à passagem, e é um texto muito lindo, muito poderoso, onde Moisés reconhece a soberania de Deus, o favor e o cuidado. Inclusive, o nosso culto de ontem foi até aberto com esse texto, com o texto de Êxodo 15. Se vocês não têm a memória, depois façam um tempo de leitura, é algo que, assim, nos enche do próprio poder de Deus, né? Porque a gente tem a menção de quem é o nosso Deus, de quão poderoso ele é. E aí a gente se fortalece na força do Senhor, glória a Deus por isso. Mas é um memorial, ou seja, as gerações se lembram do que Deus fizeram no Mar Vermelho todas as vezes que se fala de Êxodo 15, né? Do Cântico de Moisés. Mas vamos lá para ler o capítulo 4, né? Do versículo 1, lembrando que nós encerramos a nossa aula passada com o povo entrando. De que forma que o povo entrou? Quando os sacerdotes que transportavam a arca pisaram nas águas, os sacerdotes iam à frente, pisaram nas águas, o Senhor interrompeu o fluxo das águas. E aí o povo entrou nas águas do Jordão. Nas águas não, passou no leito do Jordão, porque as águas já tinham secado. E aí vocês estão conseguindo ver atrás de mim aí a dimensão, né, desse rio. E aí, como é que a gente consegue pensar, né? Como é que a gente consegue mergulhar no texto e conseguir entender, né, a quantidade de pessoas, mais de 600 homens, né, falando só de homens acima de 20 anos, passando por esse pequeno estreito e com a arca do Senhor parada no meio. Então, assim, e aí isso faz com que a gente entenda de uma forma mais clara o que o texto vai dizer do capítulo 4, né? Porque a gente precisa ter esse conhecimento para entender, como nós falamos na aula passada, que os capítulos 3 e 4, eles têm uma repetição. Mas qual é o padrão de repetição? Eles abreviam, de alguma forma, aquilo que Deus falara a Josué, e Josué reproduz ao povo. Então, nós vemos parte o que Deus falou e vemos outra parte que Josué fala ao povo, que a Bíblia não relata Deus falando para Josué. Mas isso não quer dizer que não tenha sido o próprio Deus. Na verdade, a transliteração, quando o texto foi escrito dessa forma para que não existisse uma repetição desnecessária. Mas tudo que é falado ali, Josué faz exatamente, por isso que o texto enfatiza que Josué faz exatamente como Moisés tinha dito lá atrás e como o próprio Deus havia dito a ele. Mas vamos para o texto que diz: quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé voltou a falar com Josué e lhe ordenou. E aí a gente entende quando Deus fala, quando a palavra fala quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Todo o povo acabou de atravessar o Jordão, mas os homens ainda estavam no meio, né? Os sacerdotes com a arca ainda estavam no meio. E depois o texto vai dizer que os sacerdotes passaram à frente do povo. Mas aí o texto também diz que quando os sacerdotes saíram das águas, o fluxo das águas voltou.
e aí a gente pode acabar vendo uma confusão, mas não, na verdade, a gente vê a dimensão desse rio e vê que não tinha como comportar todo o povo, não é uma travessia similar à travessia do Mar Vermelho, é uma travessia mais rápida, uma travessia mais breve, por isso que o texto fala que brevemente, apressadamente, eles passaram pelo Jordão, nós vamos ver mais à frente no texto. E aí o versículo 2 fala, escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, 12 homens, 12 tribos, um de cada. E lhes ordenou, passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã os vossos filhos os perguntarem, que significam para vós essas pedras? Então lhes testemunhareis, é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Yahvé, a sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E aí é bom a gente frisar que fala que seria um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas, no versículo 8 diz, os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia orientado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. Então, ou seja, os sacerdotes pisaram, o Jordão se abriu, o povo começa a fazer a travessia. Quando o povo começa a fazer a travessia, Deus fala novamente com Josué, para que Josué erigisse um memorial do outro lado da margem, onde o povo se acamparia. E aí Josué vai lá e separa esses homens e pede para que esses homens tirem essas pedras e levem essas pedras para o outro lado da margem. Mas os sacerdotes e a arca, né, poder de Deus, a presença, ainda estão ali. E aí nós temos um outro memorial no versículo 9, e esse é bem, assim, é legal a gente se atentar a isso, né? No versículo 9 fala, e Josué, antes fala que Josué elegeu 12 para erigir o memorial. No 9 fala que Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança firmaram os seus pés. E elas continuam lá até os dias de hoje. E aí a gente vai para algumas explicações desse texto, né, do que são esses dois memoriais. Em primeiro momento, nós vemos um memorial que seria levantado já quando o povo estivesse em Gilgal. Esse memorial ele teria 12 pedras que seriam retiradas do meio do Jordão e levadas por 12 homens, cada um de uma tribo, até as margens, já em solo da terra prometida, para que esse servisse como um memorial para os filhos de Israel. Lembra que a gente frisou isso na leitura? Ou seja, seria um memorial para os filhos de Israel de que o próprio Deus retera o fluxo das águas para que o seu povo transpassasse a forte correnteza do rio Jordão. Mas no segundo momento, no versículo 9, a palavra diz que Josué levantar o memorial. Já não são, a Bíblia não cita 12 homens levantando o memorial. Ela fala que Josué levantaram um memorial com 12 pedras no meio do Jordão, onde sabemos que as corredeiras retornariam e que este memorial estaria lá até os dias de hoje. Então, ou seja, Josué vai e instrui o povo para que levasse pedras para construir um memorial já em Gilgal, mas ele também estabelece no meio do rio, onde os sacerdotes estavam firmados, né, onde eles estavam fundados ali, ele estabelece naquele lugar outras 12 pedras, que essas pedras estariam no meio das águas vivas, no meio das águas turbulentas. Por que eu estou frisando isso? Porque muitos acreditam se tratar de uma repetição, de uma forma real de repetição. E eles buscam base para dizer que foi apenas um memorial, porque não teria lógica Josué
levantar um memorial no meio do Jordão, que seria inundado. Outros falam que não teria lógica, porque o texto fala que a arca ia à frente e depois o povo todo passou, e a arca depois passou o povo, e como a arca passou o povo, se quando os sacerdotes tiraram o pé, as águas voltaram. Então, eles pegam o texto e tentam trazer uma realidade que seja mais aceitável, né? Uma realidade que se torne mais fácil de se entender, mas nós não precisamos entender. O que nós precisamos é crer, e é crer que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, assim o foi. Está lá em Romanos 15:4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras. Então, ou seja, é a palavra, como nós oramos na nossa oração do início hoje, é a palavra que gera em nós perseverança, que gera bom ânimo, por intermédio daquilo que nós lemos, né? Nós renovamos a nossa esperança. Ou seja, por intermédio, né, da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, nós nos mantenhamos firmes na nossa esperança, a nossa esperança que é Cristo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre esses dois memoriais. O primeiro memorial, durante a travessia, quando todo o povo seguia pelo Jordão, o povo ainda não havia atravessado, todo o povo ainda não havia atravessado. Mas Deus já fala para que Josué, para que ele pegasse, né, 12 homens, ou seja, para que 12, quando os sacerdotes estavam lá no meio, todo o povo não tinha atravessado ainda, por quê? Porque os sacerdotes estavam lá no meio, e os sacerdotes também eram o povo, né? A gente precisa entender isso. Então, ou seja, ele pede para que 12 homens, um de cada tribo, volte, pegue pedras e leve para a margem. 12 pedras do meio do Jordão. Essas 12 pedras do rio que iriam para Gilgal, elas representam as 12 tribos, assim como o texto propriamente diz, né, que o Senhor, ele faz se entender dessa forma, que elas são carregadas por 12 homens, um de cada tribo, está lá no verso 2. Então, ou seja, 12 homens, um de cada tribo, representando as 12 tribos, representando, então, as 12 tribos. A sua representatividade, ela seria como um memorial aos filhos de Israel. Então, está falando especificamente para os filhos de Israel, de que Deus teria contido as águas para que seu povo atravessasse. A referência do texto sobre esse memorial aponta diretamente para os filhos de Israel, porque ela também fala, quando vossos filhos vos perguntarem. Então, está falando que aquilo serviria para as gerações futuras, está falando de um futuro próximo, né? Está falando que esse memorial ele seria acessível, visível e palpável, mas também seria um memorial destrutível. Por quê? Porque o homem teria acesso, então, às civilizações que viriam, tudo aquilo que poderia acontecer em Gilgal, poderia fazer com que esse memorial viesse a ruir, ficasse soterrado, fosse perdido. Mas, ou seja, por quê? Porque o propósito dele era acessar as gerações de um futuro próximo, os filhos de Israel, aqueles que perguntariam aos pais, né? Perguntariam, de repente, aos avós, e a eles seriam reportados o que o Senhor fez naquele lugar. Ou seja, assim como as tribos, eles eram visíveis, palpáveis e também destrutíveis, assim como as tribos a quem eles representavam. Por quê? Porque era o povo, né? Era pura e simplesmente o povo de Deus. E esse povo, nós vemos que ele, assim como nós, estão suscetíveis a perecer, a morrer, tem um prazo, né? Assim como nós vimos que toda uma geração caiu lá no deserto. Agora, o segundo memorial, já no final da travessia, né, que quando Josué vai erigir esse memorial, logo depois, os sacerdotes, o Senhor ordena para que eles saiam, né, para que eles terminem a passagem. Mas, ou seja, fala que os sacerdotes que carregavam a arca, eles ficavam parados no meio do Jordão, enquanto o povo atravessava a passos largos. E, nesse momento, Josué ergue um outro memorial sem muito ênfase ou maiores explicações no texto. Ou seja, era um memorial que o próprio povo ali não entenderia muita coisa. Nós vemos que esse memorial ele fora feito por último, ou seja, é aquilo que viria a acontecer depois. É aquilo que ainda viria, que viria depois desse primeiro memorial, que viria depois das 12 tribos. E o texto também não faz menção à forma como esse memorial teria sido feito, só fala que Josué o fez, que Josué o erigiu. E aí vamos voltar lá para
tipificação que nós fizemos de Josué, desde o princípio das nossas aulas, de Josué como a igreja, como aquele que veio depois, Moisés sendo a tipificação de Cristo e Josué sendo a tipificação daquele que seria o sucessor de Cristo. E nós sabemos que quem sucedeu a Cristo foi a igreja fundamentou, né, os apóstolos eram a igreja, né, eram os fundamentos da igreja, assim como os apóstolos são os fundamentos da noiva, né, da cidade santa que vai vir, que está lá em Apocalipse 21. Então, ou seja, o interessante é que o texto fala que esse memorial que seria erigido no meio do Jordão, ou seja, que seria inundado pelas águas, ele estava exatamente no lugar onde os sacerdotes firmaram seus pés, e que esse estaria lá até os dias de hoje. Então, ou seja, quando fala até os dias de hoje, é até os dias em que o texto foi escrito. Mas eu tenho convicção de que esse memorial está lá até os dias de hoje, porque ninguém ia lá mergulhar no Jordão para tirar o memorial de lá. Nós já falamos aqui, né? Como nós já falamos que a arca é uma tipificação de Jesus Cristo, a madeira aponta para o homem Jesus, né? E ela era revestida por ouro, que aponta para o Cristo, a divindade, ou seja, para o sobrenatural. E nós vemos que os pés desses sacerdotes, eles estavam firmados, eles estavam fundamentados, ou seja, está relacionado a um lugar que era sólido, está relacionado a uma base sólida, a fundamento. Para ser algo sólido, precisa estar bem fundamentado, ou seja, algo ou alguém onde haveria fundamentação, ou seja, homens que estariam fundamentados em algo sólido. Essas 12 pedras, né, os fundamentos para aqueles que transportariam a glória de Deus, fundamentos ali no meio do Jordão, eles estavam firmes sobre algo, aqueles homens que transportavam a glória de Deus, que a arca simboliza isso, eles estavam num lugar firme. E aí isso remete diretamente para onde? Ou seja, um lugar onde existiria segurança, firmeza para um caminhar daqueles que carregavam, né, a arca, carregavam a presença. Isso remete a essas 12 pedras que não se poderiam ver ou tocar, pois elas estariam submersas em fortes águas, ou seja, e elas estavam após o povo, elas não representavam as 12 tribos, mas sim representavam 12 que viriam após as tribos, ou seja, ela apontava, esse é um memorial que aponta para o futuro, é um memorial, mas que também faz uma tipologia, né? Ele aponta para algo que viria, ou seja, apontava para aqueles que fundamentariam, né? Apontava para aqueles que estariam sobre uma base sólida. Apontava para quem? Apontava para os apóstolos. Eles estavam firmados sobre a rocha, sobre uma base sólida, sobre a base que é Jesus Cristo. Eles estavam diretamente ligados nessa base. Por isso que a Apocalipse 21 fala que eles são os muros, que eles são as colunas, que eles são a base dos muros da cidade santa. Então, ou seja, diretamente esse memorial está apontando para os apóstolos, ou seja, estes seriam como as pedras deste memorial, que diferente do povo de Israel, do período de Josué, os apóstolos estariam submersos nos rios de Deus, ou seja, eles receberam o Espírito Santo, e o próprio Jesus falou que aqueles que bebessem da água que ele tinha para dar, rios de água viva, rios de águas turbulentas, águas agitadas, fluiriam do seu interior. As águas tipo essa do Jordão, em época de primavera. Então, você já está apontando diretamente um memorial que apontaria, que estaria, né, que estaria lá até os dias de hoje, porque se nós estamos aqui nos dias de hoje, nós estamos aqui em função do fundamento que foi Cristo e dos alicerces da igreja que foram os apóstolos, né? Ou seja, eles teriam, como eu falei, eles teriam as próprias águas agitadas dentro do seu interior. O que aconteceria após o apostolado seria verdadeiramente um divisor de águas, não só da história natural, e que todos os povos conheceriam, mas também como um memorial eterno para que todos que passaram a ser o seu povo se lembrem do que o Senhor fez, porque, ou seja, todos nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez, fundamentado em quê? Nas 12 pedras, nos apóstolos, fundamentado em tudo aquilo que o Senhor fez, eles viram o Senhor fazer, ou como Paulo, né, recebeu a revelação diretamente do Senhor, e depois fundamentaram a igreja, né?
por intermédio do Espírito Santo, fizeram um alicerce, que o Espírito Santo era o alicerce, né? A pedra fundamental da igreja, mas os apóstolos que tiveram esse trabalho, né? Que fizeram, que deram início, né? E continuidade, o início da história da igreja e a continuidade do ministério de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo. E nós sabemos que a Bíblia toda, ela aponta para Jesus, né? Seja no Novo Testamento ou seja no Antigo Testamento. E aí a gente tem esse entendimento sobre o segundo memorial. E aí isso eu achei bem bacana, achei bem legal. E a gente costuma compartilhar aqui várias coisas que a gente lê em alguns livros, mas até estava falando com o Renato que isso aí, na hora que estava fazendo a leitura, o Senhor me trouxe assim, algo e deu esse entendimento, e glória a Deus, né? Porque nós temos que trazer à memória aquilo que nos renova a esperança e aquilo que o caminho fez, né, que a igreja inicial fez. Nós precisamos ser essa igreja, né? A igreja que falava de Cristo, que apontava para Cristo, que remetia a Cristo, que andava na autoridade de Cristo. Amém. Aí nós temos do versículo 10 ao 18 a conclusão da travessia, né? Aí nós vamos ser bem breve agora, vamos ser bem sucintos, porque eu acho que o enfoque central do capítulo 4 está nesses dois memoriais, né? Mas vamos fazer a leitura dos versículos. E o versículo 10 fala: os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra, à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Ou seja, nós vamos ver mais à frente, nós vamos falar sobre isso, né? Que existia um pacto, existia um tratado de que essas 2 tribos e meias que ficariam do outro lado do Jordão, que elas estariam na batalha junto com seus irmãos, né, com as outras tribos. E isso aponta também para o memorial que vai ser estabelecido lá em terra firme, lá em Gilgal. No versículo 13 fala: cerca de 40 mil homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Então, ou seja, são 40 mil homens com mais de 20 anos, homens que estavam aptos a batalhar, prontos a batalhar. E aí no versículo 14 diz que naquele dia o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado Moisés. E aí nós vemos aí o que Deus fala para Josué no capítulo 1, né? Deus fala que estaria com ele e que ele não seria vencido, que o Senhor não o abandonaria, estaria com ele todos os dias da sua vida. Ou seja, aí Deus, ele testificou a autoridade que estava sobre a vida de Josué perante o povo. E aí no versículo 15, Deus torna a falar com Josué. E nós vimos, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, que o segredo do sucesso de Josué era esse. Por quê? Porque Josué foi levado a um novo nível de intimidade, onde ele ouvia diretamente a Deus. Ele tinha aprendido muita coisa com Moisés. Moisés tinha deixado muitas ordenanças para ele, tinha deixado um caminho para ele trilhar. Mas ele passou a ter um relacionamento direto com Deus, a ouvir Deus, a se relacionar com Deus de uma forma muito íntima. E o segredo do sucesso dele era esse. Ele não fazia nada do que ele queria, ele fazia aquilo que Deus ordenara. Ou seja, no versículo 16, fala que o próprio Deus falou para que que Josué ordenasse aos sacerdotes que transportavam a arca do testemunho, as tábuas, ou seja, que lá continham as tábuas da aliança, que eles podiam se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Então, ou seja, ele ouvia de Deus e reproduzia, ele ouvia e reproduzia. Ele não retia, né, nem a informação e nem a orientação. Ou seja, prontamente Josué ordena que eles saíssem do Jordão. No versículo 18 fala que assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio e também inundando as 12 pedras que estavam lá, né, enchendo aquele lugar. No verso 12, nós vemos que o texto enfatiza que as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés cumprem a sua promessa
que eles haviam feito a Moisés e também a Josué, e estão à frente das batalhas que se viriam, Números 32, 29 ao 33. A gente não vai ler, mas se vocês quiserem, eu também não coloquei no slide, mas se vocês quiserem, façam a leitura. É quando Moisés fala que essas tribos elas não podiam ficar, né, nas terras dos amorreus, e sem que elas colaborassem com seus irmãos, com seus compatriotas, na batalha e na invasão e na conquista da terra. Ou seja, eles não podiam botar frouxura, né, propriamente dito. E aí eles são lembrados disso por Josué, né, em Josué 1, e aí nós vemos no capítulo 4 que eles cumprem, né, eles andam em lealdade, a cultura de lealdade. O fato de o texto enfatizar esse evento também aponta diretamente para o primeiro memorial, ou seja, Deus faria com que todas as tribos, por mais que as duas tribos e meias só tivessem os homens representando, não tivessem as mulheres e nem aqueles com idade inferior a 20 anos, mas eles representavam o seu povo, eles representavam as suas tribos, e Deus faria com que todas as tribos passassem pelo Jordão. O memorial era para todos os filhos de Israel, então, ou seja, todos precisariam saber que fora o Senhor, com as suas poderosas mãos, que reteve o fluxo das águas para que todo um povo entrasse na terra e passasse pelo Jordão com os seus pés em terra seca. No verso 14, nós vemos que o Senhor engrandeceu a Josué. O que nós vemos nos capítulos 3 e 4 é a prova de que tudo que nós precisamos é ouvir a voz de Deus e acreditar. É por intermédio dessa fé que o céu responde ao natural. É por intermédio dessa fé que Deus, de forma sobrenatural, agiu em prol de Josué e em prol do povo. O Senhor deseja nos tornar grandes, mas isso é possível se nós o estivermos ouvindo. A confiança de Josué estava em Deus e não em Moisés. A Bíblia relata que Josué fez como Moisés havia dito, mas ela fala como Moisés e o Senhor haviam dito. Por quê? Porque se Deus mandasse Josué fazer de uma forma diferente do que Moisés fez, eu tenho a convicção de que Josué faria, assim como ele fez, né? Ele não enviou 12 espias para olhar Jericó, ele enviou apenas 2. Então, ou seja, ele fez de uma forma como o próprio Deus havia ordenado que ele fizesse. Então, ou seja, ele até havia aprendido com Moisés, mas ele confiava em Deus. E nós precisamos também ter esse nível de relacionamento, né? Nós precisamos receber de homens de Deus, mas nós precisamos também ouvir diretamente a Deus, porque Deus fala conosco. Até mesmo porque, se ele fosse ouvir só a Moisés, possivelmente ele ia ficar no mesmo lugar que Moisés. Ele não ia acessar a promessa e não ia conquistar a terra e não ia levar o povo, né? Pior ainda, né, do que não conquistar a terra e não levar toda uma nação, todo um povo a alcançar a promessa, que esse é o nosso propósito, né? Não está relacionado a nós, está relacionado a levarmos outros a alcançar as promessas de Deus, levarmos outros a viverem tudo aquilo que Deus tem para a vida deles. Esse é o nosso propósito. E aí nós temos do versículo 19 ao 24, finalizando já esse capítulo, nós temos a chegada do povo até Gilgal. O versículo 19 fala que o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano, ou seja, no 10º dia de Nissan, e montou o seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal, e orientou ele aos israelitas, quando no futuro os vossos filhos indagarem a seus pais que significam essas pedras, explicarei a vossos filhos, Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois Yahvé, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como o Senhor, o vosso Deus, havia feito com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, e para que temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. O povo ele chega em Gilgal, é um lugar onde o Senhor os mandara erigir um memorial em forma de uma coluna, para que o povo se lembrasse dos feitos do Senhor e de que a promessa que Deus tivera feito a Moisés e a Josué se cumprira, e a promessa que ele havia feito a Josué, em Josué 1,
de nunca o deixar e nem o abandonar, era uma promessa verdadeira, pois quem a prometera era também verdadeiro e fiel para cumprir. Ou seja, o Senhor estava verdadeiramente com Josué. Nós vimos no versículo 14, que o Senhor engrandeceu ele diante do povo, e que o povo entendeu e aceitou a autoridade espiritual que estava sobre a vida dele. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para liderar, quer seja onde nós estivermos colocados para liderar, seja na nossa casa, seja no templo, seja na onde nós trabalhamos, no nosso ambiente de trabalho, seja na instituição de ensino, nós só podemos fazer isso de forma espiritual, nós só podemos fazer isso com a autoridade que o Senhor nos concede. Nós podemos ter até dons e talentos, mas a autoridade que institui é o próprio Deus. Mas nós vemos que Gilgal seria um lugar estabelecido, era um lugar estabelecido por Josué, né, mas também pelo próprio Deus como um centro de comando, ou seja, era o acampamento do povo, era o arraial do povo de Deus. E é deste lugar que Josué comandaria e partiriam as investidas e as incursões para a conquista e domínio da terra, como nós vamos ver mais à frente, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 14, de homens se reportando a Josué, e para isso eles precisavam ir até onde? Até o arraial, e esse arraial ficava onde? Em Gilgal, ou seja, fica estabelecido que esse seria o acampamento do povo. E este lugar teria um lugar de relevância na história do povo, pois, como nós veremos mais adiante, este seria o lugar onde Samuel se tornaria um juiz e também onde Saul seria proclamado rei. Mas tem uma série de outros fatos relevantes e importantes que acontecem na narrativa do povo de Deus, na história de Israel, que se passam em Gilgal. A representatividade deste lugar para o povo não estava tão somente relacionada ao que o seu nome representa. A gente sabe que o nome tem uma simbologia muito forte, né? Ele aponta para características da pessoa ou características do lugar, né? Ele faz uma representatividade. Gilgal vem né, do grego, do hebraico galal, ou seja, roda, rolo, círculo, rolar ou afastar. Ou seja, isso até tem um significado, e nós vamos ver esse significado, né, a referência com esse significado no capítulo 5, mas eu acredito que, na verdade, a representatividade para o povo de Deus está, assim, pelo fato do que ocorreu neste lugar, né? Ou seja, a gente tem um povo que era escravo, e esse povo passou do mar, esse povo ele saiu do Egito no dia 10 do primeiro mês, e logo depois eles vão ter a Páscoa, né? No dia 14 eles têm a Páscoa lá no Egito ainda, e a gente sabe quando a última praga passa pelo Egito, e logo depois eles saem do Egito e eles atravessam o mar, eles veem o mar secar diante deles para que eles pudessem fazer uma passagem, né, para uma nova vida, ou seja, uma vida livre da escravidão. O povo também vira aqui, né, o povo, a nação já com Josué, vira o Jordão secar para uma nova vida, mas não era uma vida que não mais de escravidão, porque o povo já não era mais escravo, o povo até era nômade no deserto, né, era peregrino, mas o povo passa o Jordão para uma vida de propósito. Por quê? Porque quando você alcança a promessa do Senhor, quando você alcança aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você alcançou o seu propósito. Então, você passa a viver uma vida de propósito. E o propósito do povo era esse. Ou seja, o povo se preparou, como eu falei, para sair do Egito no 10º dia do mês, significava o fim da escravidão. O povo se prepara para tomar posse já num solo, em terra prometida, no mesmo dia e no mesmo mês, só que 40 anos depois, ou seja, significando o fim do sofrimento e do castigo do deserto. Por quê? Porque nós sabemos que o deserto era o castigo, a peregrinação foi o castigo do povo por causa da murmuração e da desobediência. Assim como nós sabemos que o maná não era a bênção de Deus. A bênção de Deus foi Jesus Cristo. O pão que desceu do céu foi Jesus Cristo. Maná era o castigo. Por quê? Porque o povo murmurou. Se o povo não tivesse murmurado, Deus podia fazer brotar codorniz todo dia, se ele quisesse. Ou seja, porque poder para isso ele tinha. Mas a questão é que o povo passou 40 anos peregrinando com sofrimento e castigo nesse deserto. Mas representa também para o povo, Gilgal representava para o povo também a aprovação. Por quê? Porque quando o povo foi reprovado, ele não entrou na terra. É castigo e recompensa, né? Quando o povo foi reprovado, não entrou na terra. Mas quando se levantou uma nova geração, essa geração
recebeu a recompensa. Essa geração, ela recebeu a aprovação de Deus de fato que essa geração herdou a terra, essa geração alcançou a bênção. Por mais que depois eles vão se estrambelhar todo, mas essa geração, Gilgal, para esse povo, representava isso, representava a aprovação de Deus e o fim de uma vida de castigo. Por quê? Porque nós sabemos que eles chegaram na terra, e nós vamos ver no próximo capítulo, que quando eles chegam, eles já têm o suprimento, eles já colhem, eles têm a bênção, que é o quê? Que é colher onde não plantou, né? Colher sem precisar plantar, a mesma bênção que estava lá com Adão no Éden, né? Mas para o povo, aquele lugar por si próprio seria memorável, pois era o cumprimento de fato, de verdade, da promessa de Deus. Se o próprio Deus que fizera tudo aquilo que já fora mencionado estava com eles, verdadeiramente, ou seja, o próprio Deus que com autoridade, né, manifestou as pragas no Egito, o próprio Deus que enviou o maná, que enviou a codorniz, o próprio Deus que fez jorrar água da rocha para saciar a sede, o próprio Deus que tornou as águas amargas em águas boas, agradáveis, em água potável, o próprio Deus que destruíra exércitos numerosos com um povo, com uma nação escrava, teoricamente, né, sem capacidade alguma, a menor nação, o menor povo, que é isso que a Bíblia diz que era o povo de Deus, era o menor entre todas as nações. Se nós vemos que esse Deus que fizera tudo isso estava com eles, verdadeiramente aquilo que Deus falou para Josué, que nada e nem ninguém o resistiria, era a verdade absoluta de Deus para com esse povo. Não importa o que a realidade pudesse parecer, a verdade de Deus é que Deus era com ele, Deus era poderoso. Nós devemos acreditar nas promessas. Estas devem ser para nós como memoriais, né? As promessas que Deus fez para nós, nós precisamos tê-las como memoriais, mas mais importante do que acreditar nas promessas é confiar naquele que as prometeu. Por quê? Porque ele é fiel e poderoso para cumprir. E antes da gente finalizar, né, eu vou falar só fazer duas citações sobre os memoriais dos nossos tempos, né? Os memoriais dos tempos de Jesus, que Jesus Cristo ele deixou 2 memoriais, ou seja, ele deixou 2 ritos que nos remeteriam àquilo que ele fez, nos remeteriam à obra de Jesus. E é diferente do que muita gente pensa, não tem nada a ver com a cruz não é um memorial, a cruz é um símbolo de maldição, maldito todo aquele que pendurado no madeiro. Então, ou seja, os 2 memoriais que Jesus Cristo deixou, os 2 ritos que Jesus Cristo deixou, que a gente faça isso em memória dele, é o primeiro, o batismo, e está lá em Mateus 28, 19, fala aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o primeiro rito. E o segundo rito, o segundo memorial que nós temos, é a ceia, são os 2 que nós fazemos até os dias de hoje, né? A ceia que está em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, quando o próprio Cristo, né, ele serve a ceia para os seus discípulos, e também está lá em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo nos ensina da mesma forma que ele aprendeu com o próprio Jesus, então ele também foi servido por Jesus, glória a Deus por isso. Então, ou seja, nós temos os memoriais, né, aquilo que nos traz a memória, que nos renova a esperança, ou seja, fazer discípulos, batizar, né, batizar nas águas, na esperança do batismo das águas, trazer consigo o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo, né, a renovação da mente e a renovação da caminhada, né, por intermédio do Espírito Santo, e também a ceia, né, que nós já sabemos que ela é para todos, é um memorial para todos. Diferente daquilo que a religião talvez tenha nos ensinado, que a ceia era para um grupo seleto de pseudos não pecadores. Na verdade, a ceia é um memorial para todos nos dias de hoje. Ou seja, fazer isso todas as vezes que o comerdes e beberdes em memória de mim. O próprio Jesus estabelece isso, né? Estarmos juntos e nos alimentarmos do sangue e do corpo de Jesus, porque tudo é para ele, por ele e para dele, por ele e para ele. Amém? Assim como também nós vemos lá desde o Éden, desde antes da fundação, ele já era o cordeiro, né, que seria sacrificado por nós, o plano. Amém, queridos? Glória a Deus, nós finalizamos assim a nossa aula, e aí fica aí um espaço para as dúvidas, perguntas,
com 10 minutinhos que nós temos aí para isso. Hoje a gente conseguiu acabar num bom tempo hábil, e espero que vocês tenham absorvido conhecimento aí, e que vocês agora estejam disponíveis para compartilhar dúvidas, esclarecimentos. Renato, se quiser acrescentar alguma coisa, Rodrigo também, se quiser acrescentar alguma coisa, vocês também, se quiserem trazer algo, né? Eu creio convictamente que ninguém sabe tanto que não tenha nada a aprender, e também ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a ensinar. Então, agora é esse tempo para nós aí, aqueles que quiserem abrir aí o seu áudio ou botar na caixa de mensagens. Ninguém mandou uma mensagem, misericórdia, ninguém mandou uma pergunta. Ou quer dizer que a aula foi muito boa, ou quer dizer que ninguém está assistindo, galera. Está todo mundo aí só com cara de paisagem, arrumando as malas para pegar a estrada. Aí. Vamos lá, vai rolar uma pergunta, glória a Deus. Um corajoso aí, um valente se levanta. Rapaz, bem que eu queria me levantar mesmo, tá? Mas eu tô, eu tô no hospital, não consigo, não. Ô, meu irmão, mas nós cremos no poder do Senhor, nós cremos nesse poder do Senhor. Amém. Vou escrever aqui. Tá bom, querido. Então, Fabi, o que eu entendo por memorial perpétuo? O memorial perpétuo eu entendo que é enquanto as gerações existirem. Eu entendo que seja geracional. Por quê? Porque quando a gente fala que é para sempre, a gente precisa entender o que é o para sempre. O para sempre é na eternidade? Eu creio que não. Por quê? Porque não há como ter um memorial na eternidade quando a eternidade não vai ter mais templo. Apocalipse 21 também fala isso. Fala que não existia templo nenhum na Nova Jerusalém. Por quê? Porque o próprio Deus e o próprio Cristo são o tabernáculo e eles habitam no meio do povo. Né? Então, eu acredito que quando fala sobre um memorial perpétuo, está falando que é um memorial geracional, é um memorial que vai alcançar gerações, né, e que vai trazer a esperança nas gerações futuras, né, que vai remeter aos feitos. E aí, Renato, quer acrescentar alguma coisa enquanto a gente aguarda as perguntas? Não, então, Paz, eu achei massa o que você comentou, né, que o memorial e o símbolo são opostos, mas se complementam, na verdade, né? Que se parar para pensar, todo o memorial do Antigo Testamento é um símbolo para o futuro, que aponta para Cristo, né? Então, ele acaba sendo uma fusão até que se concretize o símbolo, e aí vem um novo memorial, que são os dois memoriais que você falou, né? E é interessante que a travessia do Jordão, você tem esses dois memoriais, né? Tem um memorial para o povo da terra, né? E tem um memorial que fica lá atrás. E o que fica lá atrás aponta, né, um símbolo para o que haveria de vir, né? Que é a igreja, que tem dois memoriais, que é o passar pelas águas, né? E a ceia, que é o memorial que Cristo deixa é justamente em cima do memorial judeu, né? Então o povo passa, né? Que seria o simbolizado pela Páscoa, né? Que é o povo da Páscoa, o primeiro memorial, enquanto fica um memorial ali aguardando até que se concretize e o Senhor revele um novo memorial, né? Em cima desse memorial antigo, que é o da ceia.
que está diretamente vinculado a passar pelas águas, que é o outro memorial que você falou que seria, né, o batismo. E outra coisinha, o versículo 24 eu achei bem interessante, que o Senhor fez isso tudo, né, para marcar o coração do povo, marcar o povo, mas também com o objetivo de avisar para o povo da terra de Canaã, ó, os donos da terra estão chegando. E aí tá falando assim, ó, para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor. Nessa hora me veio Raabe na mente. Imagina o bafafá que chegou em Jericó, em Ai, nas outras cidades. Olha, os caras estão chegando. Imagina a tremedeira na perna dos caras, sabendo que Deus parou um rio, o povo atravessou e só estava esperando o momento para Então, conquistar a terra. isso tá escrito no começo do capítulo 5, né? Pois O que é, aconteceu exatamente. com eles? Exatamente. Eles ficaram com tanto medo que eles nem quiseram enfrentar. Eles botaram frouxura, arregaram. É muito bom. O povo de Deus ganhou por WO. Os caras não É. quiseram aparecer para porrada. Muito bom, muito bom. Amém. Aí eu estou em dúvida se é Michel ou Micael, mas eu vou responder. Vamos lá. Você fala que quando a gente se refere à cruz como símbolo de maldição, nós nos referimos como a forma como era visto na época. Porque, pelo entendimento que você tem, a cruz é um símbolo sagrado no cristianismo, seja evangélico, protestante, luterano, anglicano ou outras denominações cristãs. Então, vamos lá, meu irmão. Aí eu vou te falar o que eu entendo, o que eu li e o que eu penso, baseado no que eu li da palavra. A cruz é símbolo de maldição, até nos dias de hoje. O problema é que a cruz passou a ser idolatrada. O problema é que a cruz, assim como os judaizantes, eles idolatram a arca, assim como os judaizantes idolatram o shofar, os judeus, né? Eles idolatram elementos da antiga aliança. Nós hoje estamos na nova aliança. E na nova aliança, nós precisamos estar voltados para quê? O que representa o poder de Deus? O que representa a glória de Deus revelada e manifesta? Cristo Jesus. E o Espírito Santo agindo. O poder do Espírito Santo. E a cruz, na verdade, a cruz ela passou meio que a ser idolatrada. Mas é porque as pessoas confundem, né, a cruz com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela não representa o madeiro. A cruz de Cristo representa o sacrifício vicário, a obra de expiação. Então, ou seja, não é importante a cruz. O que é importante é o sacrifício de Jesus na cruz. E aí, ou seja, isso não faz com que a cruz deixe de ser um símbolo de maldição. Isso não faz com que o madeiro deixe de ser um símbolo de maldição. Até mesmo por quê? Porque Jesus Cristo, quando Jesus morre, a palavra fala, em Atos fala que aquele que, se não me engano, em Atos fala que aquele que subiu, não é Atos não, mas a palavra fala que aquele que subiu não subiu antes de descer e tomar do cativo o cativeiro. Então, ou seja, Jesus Cristo se fez maldito no madeiro, mas Jesus Cristo, depois disso, Jesus Cristo veio para resgatar. Mas mesmo assim, ainda continuou existindo a cultura da crucificação. Então, continuou sendo como um símbolo de maldição. E aí, se Jesus Cristo veio para se fazer maldito em nosso lugar, como é que ainda algo pode remeter à maldição? Então, ou seja, a cruz, e o pastor pregou outro dia sobre isso, e a cruz é um símbolo de maldição. O que nós precisamos entender é o sacrifício de cruz de Jesus, o sacrifício vicário, se entregar no lugar de outro. A gente precisa se identificar com a cruz de Jesus e se apropriar de tudo que Jesus conquistou na cruz. Mas, propriamente dito, a cruz, biblicamente falando, é um símbolo de maldição. Bom, então se eu entendi bem, o que você quis dizer é que uma cruz é símbolo de maldição. A cruz de Cristo é símbolo de ressurreição. Isso aí, a obra da cruz de Cristo. A obra da cruz, o sacrifício de cruz de Cristo é ressurreição. Na verdade,
libertação, né? Cristo é nessa hora que ele nos transporta, né? Que a gente deixa, quando a gente passa pela cruz de Cristo, quando a gente se apropria, quando a gente se identifica com Cristo na cruz, se apropria de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, ou seja, quando a gente passa pela cruz. O problema é que muitas pessoas ficam na cruz, não passam pela cruz, porque elas ficam admirando a cruz e tendo pena do Jesus crucificado. E a gente não pode olhar para o Jesus crucificado, porque o Jesus crucificado era o homem. A gente precisa olhar para o Cristo do sarcófago vazio, para o Cristo da tumba vazia, porque é ali que está o poder. O poder está quando o Pai o ressuscitou dos mortos. Porque o Jesus que morreu não tinha poder nem para ressuscitar. A Bíblia fala que o Pai o ressuscitou dos mortos. Então, ou seja, andou no poder de Deus, foi restaurado pelo poder de Deus, e aí teve a restituição do poder de Deus na vida dele. Mas a cruz propriamente dita, né, o madeiro, seja ela em forma de X, seja ela em forma de espada, seja ela em forma de T, que os romanos chamavam de Taurus, ou seja ela somente a haste, né, a haste vertical, que eles chamavam de staticulum, que também era usada para crucificação, só que era uma outra forma de crucificação, né, era o empalamento, homens eram empalados, né, como estacas, e elas eram fixas, ou seja, a cruz, de uma forma específica, ela representava símbolo de sofrimento, de maldição e de dor. E aí Cristo veio para levar sobre si todas as nossas dores, né, as nossas transgressões, para levar tudo sobre ele. Então, nós precisamos nos identificar, nos apropriar do sacrifício de Cristo, não da cruz. Mas acaba virando um jargão crentez, um jargão gospel sobre cruz, né? E aí acaba sendo meio que difundido. Mas muitas pessoas acabam idolatrando o objeto cruz, que é um objeto de maldição e de tortura. Sim, eu entendo quanto à questão de idolatrar, por exemplo, mas o que eu ia dizer é exatamente isso, porque as pessoas usam como um símbolo, entendeu? Como um símbolo cristão, como um símbolo do evangelho. E isso eu não creio que seja errado, porque tem, como que eu posso dizer, é o motivo pela qual a pessoa está usando, né? É o que a pessoa quer dizer com aquilo. E o que hoje as pessoas entendem com aquele símbolo também, né? Mas veja bem, uns entendem que Jesus era uma farsa, que Jesus morreu, foi pregado na cruz, e que aquele Jesus morreu. Uns entendem dessa forma. Uns usam a cruz, que era um instrumento de morte, para dizer que Jesus morreu. Que, na verdade, que não é uma mentira. Jesus morreu. Só que Cristo ressuscitou. Cristo se revelou. Mas, assim, quando for propício, quando você tiver uma oportunidade, bate um papo com o pastor, ele vai te esclarecer um pouco melhor sobre isso, mas o que a palavra fala sobre cruz é que cruz maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristiano, só para E aí, Renato? complementar, eu queria ler o texto que você acabou de citar É Micael ou Michael, irmão? Não ouvi. Agora eu sei quem é. Agora eu sei quem é. E aí, meu irmão, paz, tudo bem? Seu áudio está fechado. Você fechou o áudio. É porque eu tô com os ferros na perna aí, sabe? Cara, você se acidentou, Rapaz, meu irmão? Você se acidentou? Foi. Misericórdia. Nossa, eu arrebentei minha perna toda. Aí eu tô aqui. meu irmão, vamos orar, hein? Pode. Então, Vamos. vamos orar para o Senhor tirar daí o mais rápido possível. Então, eu só queria ler o texto que o Cristiano está usando como explicação, né? Lá em Gálatas 3:13. Fala bem assim, ó. Paulo falando, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro ou no madeiro, né? Então,
pensando que Cristo, né? Ele era homem sem pecado algum, né? Não teve pecado algum e por isso ele, né, se sacrificou por nós e o sacrifício dele foi aceito para a remissão dos nossos pecados, porque ele não tinha pecado algum. Então Cristo em si, ele não poderia ser maldito de forma alguma. Não havia nada de errado nele, né? Não havia nada de acusação sobre ele, porque ele não pecou, ele era um homem perfeito, né? No momento do sacrifício. Então, o que o tornou maldito foi única e exclusivamente o madeiro. Então, a cruz, ela é um símbolo de maldição. Inclusive, a cruz de Cristo. Porque aquela cruz na qual Cristo foi morto, que Jesus foi morto, né, e depois ao terceiro dia ressuscitou, foi aquela cruz que trouxe a maldição sobre ele. Aquela cruz. Entendeu? Pelo texto de Paulo. Então, inclusive a cruz de Cristo é a maldição. É ela que trouxe a maldição sobre Cristo para que ele pegasse a nossa maldição, né? E aí o pastor fala, né? A troca é o plano. Então, Cristo se fez maldito por nós por causa da cruz que ele foi pendurado. E a partir disso, ele se tornou maldito, pagou a nossa dívida, pagou a nossa culpa, e aí a nossa maldição, né, ele levou sobre si e ele extirpou, né, anulou essa maldição, e aí Deus Pai o ressuscitou, entendeu? Então a cruz em si, inclusive a cruz de Cristo, ela era o símbolo de maldição, sacou? E o poder, e aí a ressurreição, né, o poder é a glória, né, e é o que o Cristiano estava falando, que é o que a gente deve reter, né, que nós fazemos parte de um reino onde o rei está vivo e vivo para sempre, e a cruz é o símbolo de morte, né? Então, só para complementar aí o que o Cristiano está falando. Eu entendi. Eu vou ler. O que eu fico na dúvida às vezes é porque, por exemplo, eu particularmente eu gosto muito da simbologia, desse tipo de simbologia de cruz, entendeu? Inclusive eu uso um brinco com uma cruz e tal. E hoje a gente tem esse símbolo de cruz como representação, né, da morte e ressurreição de Jesus. Ah, mas no passado não era assim, não, mas hoje a gente ainda continua. Quando você olha, você percebe aquilo, você vê, você vê, pô, o cara tá com a cruz ali, o cara é cristão, né? Então, às vezes eu penso que a simbologia ela vem do que o observador entende de acordo com aquele símbolo e não assim o que aquele símbolo foi, para que aquele símbolo foi usado antigamente, né? Isso é um entendimento que eu tenho, né? Vamos dizer assim. Não quer dizer que está certo, né? Mas vamos lá para o Antigo Testamento, né? Não só o texto de Gálatas, mas também Deuteronômio 21, 22 e 23 fala o seguinte: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, pendurado no madeiro desde o Antigo Testamento era um sinônimo de maldição. Ou seja, o filho quando ele desobedecia, o filho quando ele desonrava o pai na lei, e ele era desobediente e rebelde, esse era passivo de ser apedrejado, o próprio filho era passivo de ser apedrejado e pendurado posteriormente no madeiro. Por quê? Porque perante Deus, pela desobediência dele, ele era maldito por desonrar o pai, que era um mandamento com promessa, né? Honrar o pai e a mãe. Então, ou seja, e aí essa cultura de ser maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro, ela foi traga até os tempos de Jesus, porque eram os judeus, o pastor também já falou sobre isso, eram os judeus que crucificavam, não eram os romanos. Ou seja, o entendimento, né? E aí, assim, quando eu falo entendimento, igual eu falei para você, o entendimento que eu tenho, a revelação que eu tenho, baseado naquilo que está na Bíblia,
e eu creio que eu compartilho daquilo que o pastor prega. Mas aí, num momento oportuno, qualquer um de vocês pode marcar um gabinete, tomar um café com ele, perguntar sobre a cruz, e ele vai trazer a explicação na palavra. Mas veja bem, a revelação é pessoal, é individual, e eu concordo com qualquer um quando diz que isso acabou se tornando um símbolo que aponta para o sacrifício de Jesus. Isso acabou se tornando um símbolo. Então, é muito comum você ver pessoas usando cruz, você ver pessoas tatuando cruz. Eu tenho algumas tatuagens. Aí você me fala, Cristiano, você tatuaria uma cruz? Eu não tatuaria uma cruz. Eu tatuaria um leão, eu tenho um leão nas costas inteiras. Eu tatuaria um cordeiro, só não tatuaria uma cruz, porque eu tenho esse entendimento. Mas aí cabe o Espírito Santo revelar e a pessoa entender da forma como o Senhor quiser mostrar. Amém? A gente acabou passando, glória a Deus, que hoje foi bom o bate-papo. A gente acabou passando Foi. limite aí, mas isso é muito bom, isso é importante, isso é bem legal. Vamos orar, Renato, para a gente finalizar. E vamos estar orando por você também, Micael, para que você possa estar bem breve, conosco lá novamente. Glória a Deus. Senti falta realmente de você, que você estava bem assíduo lá, todo culto. Pois é, cara, mas assim, infelizmente eu tô desde domingo passado, né, que eu tô aqui. Foi moto? Eu machuquei de manhã, aí do domingo passado, né? Na sexta eu não consegui ir, porque eu tava trabalhando, aí no domingo passado, no domingo de manhã eu machuquei, tô no hospital até hoje. Tá, e deixa eu te falar, você tem muleta, tem tudo certinho já? E porque eu tenho um par de muleta novinho aqui em casa, cara. Cara, me arrumaram uma muleta, graças a Deus, já me... Não, porque você é alto, assim, você é alto também, né, cara? Depois dá uma olhada. Se ela for para sua altura legal, beleza. Se não, eu tava pensando nisso, porque a muleta que eu tô emprestada do colega aqui no hospital, ela não é da minha altura. Então faz o seguinte. Mas eu vou ver. Faz o seguinte, bota teu telefone aqui no chat, que eu te chamo depois. Mas no mais, assim, cara, tô tendo uma assistência legal. O Christian hoje foi buscar minhas coisas, meu colchão pra mim. Eu não consegui carregar no meu carro, era muito grande. Aí ele foi buscar meu colchão pra mim, deu uma moral lá. Amém. Ele já sabe até onde eu moro agora. Se vocês quiserem ir lá depois quando eu tiver alta, cara, né? Manda depois. Eu vou pegar seu contato com o Christian, então, e aí a gente troca uma ideia melhor. Eu te mando aqui agora. Tá bom, meu irmão. Mas vamos finalizar porque já passou, né? Vamos lá, vamos orar, pessoal? Amém, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai, e bendizemos o nome do teu Filho Jesus Cristo por esse tempo, por tudo aquilo que nós recebemos do Senhor nessa noite, Pai, por intermédio da tua palavra. Senhor, pelas obras poderosas das tuas mãos, os seus feitos memoráveis, Senhor Deus, e por Cristo que é a nossa esperança, Cristo que é a esperança viva em nós, Pai. Ah, Senhor, e todas as vezes que nós acordamos, que nós respiramos, que nós temos acesso à vida como nós a conhecemos hoje, que é a verdadeira vida, a vida em abundância, que nós podemos nos apropriar por intermédio do teu Filho Jesus e do sacrifício vicário, da obra redentora. Ah, Senhor, como isso é maravilhoso, como não apontar para o Senhor, como todas essas coisas não remeterem ao Senhor, não nos fazer nos render diante de Ti, ó Deus, e da Tua majestade e do Teu poder, Senhor. Nós queremos declarar o quão grato nós somos, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, porque ainda assim não seria o suficiente por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Então, nós te agradecemos nessa noite, Pai, pedimos que o Senhor nos acrescente conhecimento enquanto nós dormimos, Pai, que é quando o nosso intelecto, o nosso eu se desconecta, Pai. Então, nós não podemos impedir o Senhor de acrescentar, e o Senhor é tão bom que dá os seus enquanto dormem, enquanto descansam. Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, cuidar do Micael, Senhor, que ele tenha uma pronta recuperação, Pai, e que logo mais ele possa estar, Senhor Deus, se alegrando na Tua presença, Pai, e nos alegrando com a companhia dele na Tua casa, Senhor. Assim, Pai, nós cremos, assim, Pai, nós ficamos na dispensação da Tua graça, do Teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Eu mandei lá, pode me chamar lá. Show de bola. Vou salvar aqui, irmão.